Vamos agora ouvir o Alexandre Linhares, por gentileza. Obrigado, professor Rubens. Eu acho que todos nós temos os mesmos objetivos. Todos nós que estamos aqui temos os mesmos objetivos. A gente quer ter um país menos pobre, a gente quer ter um país mais rico, a gente quer ter mais prosperidade. Então, eu sou acadêmico, eu sou professor aqui da FGV e eu vou começar batendo em outros acadêmicos, em outras ideias. Então, por exemplo, a gente vê muita conferência onde as pessoas estão discutindo as causas da pobreza. Agora, não faz a mínima diferença se o seu nome é Antônio Hermílio de Moraes, ou Bill Gates, ou Donald Trump. Se você voltar e for ver o antepassado de todas essas pessoas, há 10 mil anos atrás, todos os nossos antecessores eram caçadores e coletores. Todos eles eram pobres, miseráveis, sem nada que a gente considere acima de qualquer linha de pobreza, de qualquer ponto da linha de pobreza. Então, a questão não é as causas da pobreza. A questão que eu olho são as causas da riqueza. O que faz isso aqui? O que faz a gente reunir o capital para poder criar uma estrutura complexa de se desenhar, complexa de se construir, complexa de se ter e de se manter, né? Quais são as causas da riqueza? E eu acho que basicamente algumas são tipo assim, pobreza é o default. Pobreza é o seu telefone no momento que você não instalou nada. Pobreza é uma pessoa no momento que ela não estudou, ela não teve capital acumulado, ela não teve nada instalado lá. É o default, é a configuração default do ser humano, de qualquer animal, é a pobreza. E eu acho que eu tenho várias histórias de gente super simples, menino que soltava pipa na favela e foi parar, virou executivo de bancos aqui, um amigo meu que, tipo, Vila Isabel, é presidente da IBM Brasil hoje, o Tony Martins, uma menina ultra simples, o pai dela é pedreiro, está sendo contratada em Seattle, na Amazon, para ganhar uma fábula. Então, a riqueza é construída uma pessoa de cada vez, uma família de cada vez. Então, essa é uma primeira ideia que eu queria falar. É a primeira coisa que eu acredito profundamente. Tipo, a gente tem que parar de focar nas causas da pobreza, a gente tem que entender melhor, tipo, as causas da riqueza, como é que a gente tira uma pessoa de cada vez. O outro ponto que eu quero mencionar aqui é como é que eu vejo os próximos anos, como vai andar a próxima década, onde é que está a oportunidade e onde é que está o desastre, né? A gente está conversando sobre os riscos e há riscos, e eu acho que há alguns desastres. Eu vou mencionar um ou outro que eu acho que tem problemas. Eu vejo assim duas grandes forças. Eu nasci em 71, então, para alguns da plateia, o seu pai estava perguntando para sua mãe se o brotinho tem telefone. E eu estudei computação na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu estudei computação a vida inteira e eu vi a revolução dos microcomputadores, a chegada dos microcomputadores, as fortunas, a enorme riqueza foi criada com VisiCalc, com WordPerfect. Ninguém usava Excel, todo mundo usava VisiCalc. Depois ninguém usava mais VisiCalc, todo mundo migrou para Lotus 123. Depois ninguém hoje sabe o que é Lotus 123, todo mundo usa Excel. E, aliás, a garotada nem usa Excel, a garotada usa Google Docs. E aí, isso foi mais ou menos ao meados dos anos 70, então eu era muito novo para participar. Mais ou menos em 1984, o Macintosh foi lançado e veio com a interface gráfica, e aquilo gerou toda uma nova onda de riqueza. Então, gerou o desktop publishing, veio junto a impressora laser, veio junto a capacidade de a gente visualizar o que está acontecendo, ao invés de ter que digitar
comandos crípticos numa tela onde só tem caracteres. E com isso vieram várias empresas. A Adobe existe até hoje, é uma empresa riquíssima. A Apple, a Microsoft depois imitou a Apple, fez o Windows, se tornou um império. E isso, assim, então, 1970, 1984, mais ou menos 10 anos depois, o que aconteceu? A gente teve o Netscape, a gente teve a World Wide Web, a gente teve tipo uma explosão de riqueza, novamente, numa nova plataforma de computação, e aí a gente viu surgir a Amazon, a gente viu surgir a Yahoo, a gente viu surgir um pouco depois o Google, a gente viu surgir toda uma série de empresas, todas essas, eu ia falar todas essas, mas todas essas não, elas ainda iam esperar um pouco mais para ter uma nova revolução. Isso foi em 95, mais ou menos, que o Windows 95 facilitou o acesso à web para todo mundo. E em 2005, aproximadamente, apareceu uma coisa que é um conjunto de tecnologias que o pessoal passou a chamar de Web 2.0. Então, era a ideia do conteúdo contribuído pelo usuário. Apareceu o YouTube, a Wikipedia explodiu, ela já estava crescendo exponencialmente, e ali ela explodiu. Apareceu, por exemplo, uma das tecnologias, por exemplo, quando você vai no Gmail e você clica, eu quero ler esse e-mail aqui, ao invés de todos os outros que estão na minha tela, o que acontecia antes da Web 2.0 era clique. A sua tela ficava branca e a sua tela inteira redesenhava. Então, você esperava 4, 5 segundos para isso acontecer. Com o Gmail, você clica, o e-mail aparece. Tipo, é imediato. Então, teve uma série de apareceu o Twitter, apareceu todas as redes sociais que a gente tem até hoje. Então, eu estava vivendo, eu vivi isso ao longo da minha vida, e eu estava esperando, ou seja, em 2015, se você extrapolar, em 2015 vai acontecer alguma coisa grande, ao redor de 2015, um pouco antes, um pouco depois. E eu acho que estão acontecendo duas coisas grandes, que é blockchain, inteligência artificial, e tem uma terceira coisa grande que está para acontecer daqui a uns 2 anos, que chama WebAssembly. Quem for de computação, que quiser dar uma olhada, eu acho que vai mudar muita coisa. Vai ter um período vai ter vários unicórnios, aí, é o termo da moda, que vão nascer dessa tecnologia de WebAssembly. E eu acho que foi o Marc Andreessen, né, o criador do Netscape, e que é hoje da Andreessen Horowitz, ele é venture capitalist, que falou a seguinte frase: software is eating the world. Né, o software está comendo o mundo, ele está entrando. Então, você quer alugar um quarto numa casa aqui, tem um software para isso. Você quer pegar um Uber, tem um software para isso. O software está entrando em áreas que antes era considerado completamente inviável para a entrada do software. Então, em termos de blockchain, eu tive envolvido. Eu já estava esperando alguma novidade. Então, em 2010, eu dei a primeira aula sobre Bitcoin aqui na FGV. Eu estava lendo um fórum de nerds chamado Slashdot. É um fórum maravilhoso, onde os fundadores das empresas, o Jimmy Wales, da Wikipedia, posta lá, todo mundo discute o que está acontecendo no cenário de tecnologia. É o Hacker News e o Slashdot. E todo mundo tem uma conta lá, então você consegue discutir com... Se eu estou programando em Python, eu consigo discutir com o Guido, que é o criador da linguagem do Python. Ele está lá, naquele fórum, discutindo tecnologia. E no Slashdot saiu uma notícia sobre Bitcoin, eu fiquei lendo metade o tab do Slashdot, metade o tab do Wikipedia, falando sobre Bitcoin, tentando entender aquilo. E aí eu lembrei, caramba, eu tenho que dar aula, eu estou atrasado 5 minutos, eu já era para estar dando aula. Mas era uma aula de doutorado, então eu falei, bom, doutorado é bom, porque no doutorado a gente está falando sobre o que a gente não sabe, é sobre pesquisa, sobre o que a gente quer saber. Então eu vou falar sobre isso aqui na aula. Eu falei 40 minutos, a aula era de 3 horas, eu falei 40 minutos, tentando
decifrar o que era aquilo, se era importante, se não era importante, etc. E ao longo dos outros 2 anos, até 2012, eu concluí que era algo muito importante, que era algo realmente estratosfericamente importante, que era tão grande quanto o Web 2.0, era maior do que o Web 2.0, era maior do que algumas das revoluções e plataformas anteriores. E então eu ganhei um pouco de dinheiro com isso, eu vi uma série de amigos ganharem um pouco de dinheiro com isso. Eu tenho um envolvimento muito pequeno com isso hoje. Eu sou meio que advisor do projeto do Marcelo Brogliato e da Laila. Então, só para dar um exemplo de blockchain, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa que está acontecendo hoje, agora. Problemas de gestão que são solucionáveis via blockchain. Vamos supor que pegue fogo num edifício qualquer aqui no Rio de Janeiro. Aí você tem diversos órgãos que cada órgão tem os bombeiros, tem a Defesa Civil, tem, sei lá, 50 mil outros órgãos, que todos eles têm alguma parte regulatória envolvida naquele evento. E o problema que o pessoal do governo, o pessoal da prefeitura fala para a gente, eles vêm falar para a gente, olha só, a Defesa Civil apresentou eu estou dando um exemplo, tá? A Defesa Civil apresentou um documento aqui, mas a gente não confia que esse documento já tinha sido feito sobre esse prédio que pegou fogo. Ou então o Bombeiros apresentou um documento, mas a gente não confia que esse documento já existisse quando esse prédio... A gente acha que eles viraram à noite e entregaram o documento aqui e tal. Então, você tem uma série de... A gente acha que o governo é uma coisa monolítica, que está todo operando como uma entidade isolada, uma entidade única, e não. O melhor exemplo disso é quando, na crise dos mísseis de Cuba, o presidente Kennedy viu umas fotos dos aviões nas bases aéreas na Flórida. Os aviões americanos estavam inteiros enfileirados, então bastava um avião, um bom piloto para destruir toda a frota de aviões que estavam enfileirados na Flórida. Um bom jato russo, um bom piloto russo destruiria todos. O presidente Kennedy dá a ordem para scatter, para pulverizar aqueles aviões, e 2 dias depois ele não confia que a ordem foi seguida, ele manda tirar outra imagem de satélite, e aí não foi seguida a ordem. E aí ele dá a ordem de novo, falando que agora eu vou cortar cabeças, se não for cumprido. Então, eu acho assim, existe uma força enorme que está acontecendo, essa é a revolução tecnológica, não é só blockchain, inteligência artificial ou WebAssembly, ela vai gerar muita riqueza, ela vai gerar muita faísca, muita confusão também, mas eu acho que existe assim, uma outra característica desse momento histórico que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de fim de ciclo de dívida. Eu acho que as dívidas governamentais estão se tornando insustentáveis. Então, os Estados Unidos está em 20 e tantos trilhões, o Japão está em 1 quatrilhão. Ele já passou 1 quatrilhão há alguns anos, né? Para contar até 1 quatrilhão, se cada número levar 1 segundo, pelos meus cálculos, leva 31 milhões de anos. É uma coisa ridícula. Então, quem é que compra bond? Quem é que compra bond do Japão? A bond gera 0. Ela não te paga nada. Tá? Você compra bond, você paga 100 ienes, ele vai gerar 0%. O governo do Japão, por outro lado, jura de pé que ele vai gerar inflação, de 2%, de 1%, que ele vai gerar inflação. Então, qual é o investidor racional que vira e fala, eu quero esse papel? Nenhum. Então, o que está acontecendo é que só o Banco Central japonês, só o Banco do Japão está comprando isso, eles estão monetizando a dívida, a gente já fez isso historicamente, várias vezes, e, então, o Japão, eu acho que é um problema gravíssimo, o Deutsche Bank parece estar com sérios problemas, tem ultra leverage no Deutsche Bank, então, a Argentina virou uma incógnita, o que vai acontecer em termos da moeda argentina. Então, por exemplo, quem é que eu acho que sofre com essas 2 ondas grandes,
onde de um lado você tem tecnologia entrando e do outro lado você tem tipo sinais de um fim de ciclo. E eu acho que a moeda argentina está na mira do tiro. Eu acho que, por exemplo, o Western Union, um imigrante mexicano que queira mandar dinheiro para a família dele no México, que esteja nos Estados Unidos, se ele quiser mandar $50, ele paga acho que $5 ou $10. É uma coisa ridícula para mandar 50. Então, quer dizer, o pessoal recebe $45. Então, acho que a Western Union, eu não consigo ver nenhum futuro. Se você é acionista da Western Union, meu advice pelo menos o meu advice, vende tudo, porque eu não consigo ver futuro para esse negócio. E a Bond japonesa e tal. Mas em larga escala, não é uma história de catástrofe, não é uma história de tipo um apogeu tecnológico, e nem uma história de catástrofe financeira. Eu acho que vem mudanças grandes, mas que nós temos uma capacidade extraordinária de se adaptar e que eu acho que já foi mencionado hoje aqui, eu concordo plenamente. O cenário que eu considero extremamente plausível, a gente vê uma gradual adaptação dos bancos com as fintechs, com a fintech pequenininha que está fazendo uma pequena inovação, uma pequena mudança ali, com a criptomoeda, com a blockchain. Então, eu acho que vai haver gradativamente uma aproximação. Já está acontecendo isso. É uma falsa profecia. Isso já está acontecendo. E eu acho que isso só se acelera daqui para frente. Mas eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado.